Audio Jungle. Salve, salve família! Sejam bem-vindos aí à inauguração e, consequentemente, o primeiro episódio do podcast Mente Acadêmica. Meu nome é Said e eu já queria deixar um questionamento aí para vocês. Você acha, você rico, velho, pobre, criança, você acha que existe uma idade certa para você ingressar no nível superior? E aí? Diz aí. A gente vai chamar uma vinheta aí que uma galerinha vai responder. Solta a vinheta aí. Na minha opinião, eu acho que logo após do ensino médio, né? Não, acho que não. Eu, por exemplo, tenho 44 anos, né? É a minha segunda graduação. Não, com certeza não há idades. A gente pode ingressar no momento em que você sentir a necessidade, que pode aprender e buscar novos conhecimentos. Eu acho que depois do ensino médio, a pessoa precisa ter um tempo para si mesma para decidir o curso que vai seguir. Se puder já ingressar no ensino superior, mas se não pôde ou não quis nessa época, porque cada um escolhe seus caminhos, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, né, você sendo uma pessoa mais experiente, fica até mais fácil de você entender as responsabilidades que a faculdade, né, ele exige. Eu acredito que possa haver algumas dificuldades, principalmente quanto à tecnologia. Porque é uma pressão muito grande, depois do ensino médio já entrar de cara no curso e no final também não ser aquilo que a pessoa quer. Antes da gente começar aí, eu gostaria de fazer uns agradecimentos, obviamente, né? Tem todo um patrocínio aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Caneca, podcast Mente Acadêmica, patrocinado pelo meu grande amigo Marcos, né? Finalista aí do curso de Psicologia também. Quero fazer uns agradecimentos aí ao Centro Universitário Luterano de Manaus, que proporcionou todo esse ambiente, aparelhagem, estrutura, nos proporcionou estar realizando esse projeto aqui. E ao NUAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico também, coordenado pela nossa amiga Daniela von Miller. A gente tem que fazer assim Von Miller. Von Miller, exatamente. Aí, Daniela, já apresentando a minha amiga Daniela também, em parceria aqui, juntamente comigo nesse projeto. E eu gostaria de agradecer toda a equipe aí também de assessoria, de imprensa, secretário da UBRA Manaus, Timóteo. Obrigado aí por todo esse suporte e apoio, né? E hoje, sem mais delongas, a gente está com um convidado ilustre, super importante em toda a UBRA Manaus, na sociedade. E eu ouvi muito falar nesse cara. Eu quero apresentar para vocês o ex-caminhoneiro e hoje professor de Direito Penal, Rubens Alves da Silva, que eu vou batizá-lo hoje como famoso Rubão. Rubens, seja bem-vindo aí, viu? Prazer, uma satisfação. Que posso servi-los. Você vai servir de muito, pelo que a gente ouviu falar, né, Daniela? E muita história por aí. Nossa, inclusive, Rubens, aí, eu vou te batizar como Rubão, né? Porque Já é nóis. Tipo, fazendo menção. Você tem quanto de altura? 1,80. 1,80, mas eu acho que não é só 1,80 de altura que você é grande, hein? Disseram aí que você tem muita história para contar, né? Então, assim, conta pra gente aí, de onde que você nasceu? Você é daqui de Manaus mesmo? Não, assim, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E veio aqui para Manaus do nada. Aventura. Mas tu era daqueles caras assim que lá em outra região achava que aqui no Amazonas só tinha aquela indiarada e tudo mais? Não. Eu não tinha essa visão, não. Principalmente quando eu cheguei aqui, que na verdade é uma das minhas andanças, né, pelo Brasil. Eu passei em Manaus, né, fiquei encantado, deslumbrado, tá? Uma viagem que eu fiz, uma certa feita aí pela rodovia 319, à época, né? Olha, eu sou antiga, hein, velho? Não, cá entre nós, eu acho que eu tenho a mesma A idade que tu. rodovia estava aberta. O professor né? chegava de caminhão aqui em Manaus? Sim. Olha! Eu cheguei, passei aqui, e aí fui para Roraima, voltei, né? Eu digo, é aqui. Cheguei, passei em Manaus e digo, meu Deus, o que é isso? Isso com Vou quantos voltar. anos? Com quantos anos? Tinha 18 anos, né? 18 anos, cara. é. Eu tô adolescência, para mim, tô rebelde, tipo, deu na telha e vou fazer isso e pronto.
É nóis, né, cara? Ah, olha aí, velhos hábitos nunca morrem, né? Gostei, gostei. E fala um pouco assim da tua adolescência, como é que foi tua vida lá no Mato Grosso e tudo mais? Resolveu vir pra cá por qual motivo, cara? Cara, foi um negócio meio conturbado, né? Eu venho de uma família abaixo da linha da pobreza. Meu pai, cara, rude, na visão de mundo dele, né? Eu não me encaixava nos padrões que ele enxergava como homem, né? Para ele, homem tinha que ser como se fosse um trator, agricultura, né? Como se fosse um bicho bruto do mato. Eu não era. Era desde pequeno um pensador, né? Então, eu tive uma juventude, uma infância, uma juventude muito complicada, muito difícil, né? Que para mim, não sei se eu posso estar falando isso, pode até cortar depois, foi um trauma terrível que eu sofri na minha vida ao ser expulso da casa do meu pai aos 12 anos de idade. E aí não foi fácil, né? Porque com 12 anos eu tive que ser adulto, né? A força, sobreviver às expensas, da força dos meus braços, ter que trabalhar em garimpo, enfim. Colocou a mão na enxada cedo, né? O negócio não foi fácil. Inclusive, Velho. a gente quer conhecer um pouco desse Rubens aí, é por isso que a gente te trouxe aqui. Inclusive, tem gente também querendo fazer umas perguntinhas. A gente vai envolver a galera aí. Eu queria chamar um pessoal aí para fazer uma pergunta pra ti, tá bom? Vamos lá. Solta aí. Meu nome é Armando Atos, eu sou do curso de Direito do 10º período. Professor Rubens, eu soube que o senhor foi analfabeta até os 33 anos e hoje o senhor é professor de Direito da UBRA. Eu desejaria saber o que o senhor fazia antes de ser professor na UBRA. Rapaz, analfabeta até os 33 anos, Rubão? Eu ia trazer os documentos para mostrar, né? É necessário, né? Realmente, eu era motorista de caminhão. Grandes sonhos, aliás, a única ferramenta que eu encontrei, né, para ganhar o dinheiro, né, para pagar as contas, pagar os boletos. Eu aprendi a dirigir muito cedo e eu usei isso, né, como alavanca, né, para quando eu saí da casa do meu pai, dos meus pais, aos 12 anos. E aí eu exerci essa atividade, né? Com 14 anos eu fazia isso clandestinamente, dentro de uma fazenda. Sem saber ler, sem nada. E aí eu fui, consegui tirar minha carteira, me habilitei, enfim, aí fui ascendendo da carreira, né? Professor, mas assim, dos 12 até os 14, o 14 iniciou com um caminhão, é isso? 12 saiu da casa dos pais e foi para onde? Eu fui morar numa fazenda, né? Ah, entendi. Uma fazenda, tinha trator, tinha caminhões, tinha um monte de coisa. E aí o fazendeiro ele precisava, né, de alguém para conduzir algumas coisas, e aos 14 anos já fazia isso, clandestinamente, já fazia os transportes, né? E aí seguia a vida. Então, Rubão, desde os 14 anos tu segura firme na marcha, sabe passar sacanagem. marcha? Então, né? Tem gente que tem que meter a mão na massa cedo, né, Rubão? Certo. Com certeza. Sim, e aí? De caminhoneiro, até, a pergunta do aluno analfabeto até os 33. Certo. Mas ficou na fazenda até os 33? Como é que foi Não, essa vida aí de... Não, aí eu fui trabalhar, né? Saí na vida e trabalhava com câmara fria, deixava carne para Santa Catarina, conheço aquela região ali da 116. Mas a coisa ficou muito apertada, porque o salário não era tão bom, né? E aí o que acontece? Tinha os caminhões tanques, né? Os tanqueiros. E para ser tanqueiro tinha que ter o tal a época, né? Do segundo grau. Então, o que eu fiz? Eu digo, vou fazer. Só aquele cara que bota uma coisa na cabeça e faz. Aproveitando que já sabia dirigir, né? E aí alguém me falou, olha, você tem que ter o tal do segundo grau, né? Eu digo, tá, vamos fazer. Fui lá e fiz o primeiro grau, aliás, o primeiro grau, né? O segundo grau para ter a oportunidade de poder dirigir esse caminhão-tanque para ganhar um pouquinho melhor, né? 4 vezes mais. E assim eu fiz. E aí eu trabalhava numa empresa e aí tinha lá um cidadão, né? Se eu posso falar o nome dele aqui, um grande homem, né? Aqui no estado do Amazonas, e já no Amazonas, isso. Ele disse, por que você não faz um curso superior? Eu disse, faz um curso superior, cara. Você pode agora, você tem ensino.
médio. Mas bem, esse processo aí, porque, pô, Ah, cara, aí, aos 33 anos. 5 anos, né? Foi 8 muito, anos. mas foi muito difícil, porque tem pessoas e pessoas que demoram, né? Tem um processo daí, acham difícil, acham não. Como é que foi esse processo aí para os 33 anos, cara, tu entrar assim, aprender Cara, a é ler? assim, funciona da seguinte forma. A primeira coisa, você tem que trabalhar para se manter. Tá? Você precisa se autossustentar. Para você conciliar isso, não é fácil. E tu tinha o apoio de alguém, assim, financeiramente? Não. Era tu por tu mesmo, né? Eu mesmo. Fazia um monte de hora extras, né? Que é para sobrar um dinheiro a mais nos fins de semana. E aí você tem que conciliar a tua vida pessoal, né, com a tua vida profissional com os estudos. E isto não é fácil. Então hoje eu fico tendo os nossos alunos e tem hora assim, eu falo, pô, por que esse cara está reclamando, né? Acha tudo difícil, complicado. Alguns, né? A grande maioria não. A grande maioria é show de bola. Mas tem uns caras que são vitimistas, né? Tudo acha difícil, tudo bota dificuldades. Tem pessoas que, assim, se ela não tem um problema, ela cria um problema. Se acaba de criar um problema e ela se apoia nesse problema, desculpa, né? Subterfúgios para não ter que se jogar, né? E as tuas dificuldades foram o que na tua vida? As dificuldades, assim, de ter que andar a pé, né? Por exemplo, eu trabalhava numa empresa portuária aqui de Manaus, eu tinha que ir a metade do caminho, eu tinha que fazer a pé para economizar um vale transporte para vender esse vale transporte para fazer dinheiro para estudar. E tem muita gente, Rubens, assim, que eu acredito que existem oportunidades e oportunidades. Você teve essas oportunidades com facilidade? Todos nós temos. Nós estamos hoje na época da informação. Se você quer a informação, ela está aí. A gente tem que ir atrás. Mas se não tivesse que ter esse curso aí para fazer o que você falou, tu acha que até hoje tu não teria ido para o ensino médio só para conquistar o que tu conquistou? Tu ainda seria analfabeto até hoje? Não. Não seria. Porque eu sou um cara altamente determinado, comprometido, focado com as minhas coisas. E assim, eu não quero ser demagogo, né? Jamais querer ser o bambambam, mas o meu perfil eu faço acontecer. Se não tem, eu crio uma oportunidade, vou atrás. E tem sido assim até hoje, a minha vida inteira. Eu crio as minhas oportunidades, eu vou lá e faço. Se não tiver, vamos ver onde é que tem, vamos buscar e vamos fazer acontecer. É o meu perfil, é a minha característica. Não sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Mas tu era aquele caminhoneiro assim que vestia aquela bota, aquele cinto com fivela, o óculos... Como é que tu sabe disso, velhão? Então, eu assisto o filme de Investigou a vida, o passado, a vida toda. Que tipo assim, passava aquele perfume e deixava o seu rastro por onde passava? Qual era a frase do seu caminhão? Que tinha alguma frase que... A vendedora para quem é mole. Olha, Gostei. Pode ser adotado como uma filosofia de vida, né? Beleza, mas assim, cara, hoje dia esse caminhoneiro para professor de direito penal, cara. então, teve uma pessoa que disse por que não fazer o ensino superior? Como é que foi isso? Aí foi engraçado, né? Porque eu venho da época da... Eu sou eu era um cara de graxa, né? Eu gostava de motores e gosto até hoje, não nego. Eu gosto de carros antigos, eu tenho um Fusca da hora, né? Chamado Jubileu. A hora, o Fusca. E eu gosto muito dessas coisas, de motores, eu tenho um fascínio incrível. E aí, o meu sonho da minha vida era fazer engenharia mecânica. E alguém me disse, olha, vai na Ubra, que lá tem várias engenharias, entre elas mecânica. Eu digo, opa, é nós, vamos lá. E chegando aqui para a minha infelicidade, ou felicidade entre aspas, não tinha mais, né, o vestibular, tinha acessado. E eu estava muito triste, eu digo, poxa vida, era só daqui 6 meses. Caramba, não tinha o vestibular para engenharia. Para né? engenharia mecânica. Aí eu ia saindo, tinha um rapaz chamado Paulo, né, muito cortês, muito gentil, me chamou e disse, olha, mas faz o seguinte, tem direito. Tu fazes o direito, inicia, depois você migra, né? Eu digo, pode ser, pode. E aí foi o meu primeiro contato com o direito, né? Na E verdade, aí não tem perdemos um engenheiro. Não tem naquelas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica que tem o anjinho e o diabinho? Eu acho que esse foi o anjinho na tua vida, porque o diabinho queria que tu fizesse engenharia e eu sou... Mas, brother, com todo respeito aí aos professores de existe um sofrimento, né? De um cara recém-alfabetizado, que foi uma coisa muito rápida. E no direito nós temos uma particularidade. Se o cara não gosta de ler, ele está no curso errado. Tá?
brinco com os meus alunos. Realmente, se você não gosta de ler, pega logo uma sacola de Avon, né, da Renaudet, e vai vender perfume. Sai daqui, isso não é para você. E uma das coisas que eu aprendi, a minha frustração de não ser engenheiro mecânico, né, é que se eu não estava fazendo aquilo que eu gostava, então eu tinha que gostar daquilo que estava fazendo. Tu foi com muita sede a pote para aprender tudo isso? Ler, aprender a escrever, ter que decorar textos e textos, aprender sobre lei, sobre isso. Porque você tem que superar etapas, né? Você não tem a mesma formação de base tal qual uma criança, que tem essa carga de leitura, eu não tinha. Então eu tinha que queimar etapas. Rápido, né? Você já estava bastante atrasado, sim, né? Um pouco. Bastante não, meu amigo. Ótimo. Eu tenho muito óleo para queimar ainda, para 54. E dentro do curso, professor, houve incentivo também? Professora, não. As pessoas sabiam da tua história lá nesse curso? Sabia. Eu, assim, eu não sou de psicologia, tá? Não é do mundo, mas o que eu entendi à época era o seguinte, é como se fosse essa mesa aqui, ó. Eu senti o seguinte, que as pessoas que estavam, eu queria chegar aqui, passo a ver para mim embaixo da mesa. Então eu queria subir para esse patamar, para melhorar a minha vida. O que eu sentia à época, assim, né, metaforicamente, os que estavam aqui pisavam na minha cabeça para que eu voltasse. E os que estavam embaixo puxavam pela perna. Tinha mais gente para te incentivar ou para te desmotivar? Desmotivar. Até dentro da família. Isso te afetava de alguma forma? Dentro da família, cara. As pessoas que mais te amam, né? Já pensou o cara chegar e falar assim, meu irmão, isso não é pra você, cara. O Bonassi, tinha uma pessoa da minha família que dizia, o Bonassi feito, tá com 34 anos, 33, 34, 35. Como é que tu vai fazer direito? Isso não é pra você. Um outro amigo também falou, olha, cara, eu não acredito que você vai ser um advogado um dia. Né? Talvez, se ele estiver ouvindo aqui... Eu ia mesmo perguntar. Alguma dessas pessoas já passou pela tua vida agora? Aí, ó, esse caminhoneiro e professor de direito penal. Teve que vender um carro para me pagar, adiantar. Tá andando a pé, filho. Podcast também é revelação. Podcast é revelação. Ô, Rubão, é o seguinte, cara... Eu acredito que não foi do nada, né? Mas assim, tu consegue identificar, dizer pra gente, pra galera aí de casa, qual foi a tua maior motivação para esse reboliço aí todo na tua vida? De ex-analfabeto, ex-caminhoneiro para professor de direito? Cara, fazer sucesso, não? Quem é que não quer fazer sucesso? Hoje a lógica econômica prevalece. Eu seria hipócrita dizer que com o salário que eu ganho hoje de professor de nível superior, com mestrado e 2 especializações, essas coisas todas, que eu não sou recompensado à altura. Isso é fato. Notório, né? Então, eu cheguei à conclusão seguinte. A sociedade, ela quer o que de você? Quer títulos. Diga, Massa, vocês querem títulos? Pois toma os meus títulos. E em razão disso, né, dentro do mercado hoje, principalmente na área do direito, aqui em português, sabe o que eu estou a dizer? O cara tem um título de mestre em direito é para poucos. Ainda que você não seja aquilo que é esperado, mas você é respeitado. Então, eu encontrei essa fórmula, esse meio, né, vivi analisando que desde a época da colônia é que se fazia isso, né? Que se cobra os títulos, então tá, pega os meus títulos. Eu sou recompensado à altura por isso, né? Estou feliz com o salário. Eu não dá para ficar rico, pago as contas, viajo, e o meu dinheiro da advocacia também, né? Sobra para, sei lá, fazer outras coisas. Na verdade, E da graduação para o mestrado, como é que foi essa... Fez mestrado aqui em Manaus? Não. Como é que foi essa história? Não tenho. Nós tivemos de me ausentar, ir lá para os testes, e aí, se eu posso contar isso, né? Pode. Eu fiz um projeto aqui no Amazonas envolvendo o direito dos trabalhadores, no ramo do direito do trabalho, que eu não gostava, porque sempre gostei do direito penal, e apresentei esse projeto aqui para alguns figurões, aqui disse, não, isso não dá, entendeu? E não é. E aí eu fui para Minas, apresentei na FAPEMIG, ganhei uma bolsa, eu posso, se tiver alguém me ouvindo, agradeço muito pelo aporte econômico dela, né? De me manter lá 2 anos sentados, estudando. Fui sabatinado por um carinha lá da USP, filho da mãe, né?
uma criatura, porque era desembargador e era pós-doc, Estados Unidos de Maracú, passei uma semana depressivo, que eu não conseguia falar, tá? E, infelizmente, nós sabemos que as pessoas do nosso país são discriminadas, sim, e eu sofro essa discriminação até hoje. Já se considera como nortista? Não, eu sou amazonense de coração, até Manaus. Muito amo. bem. Não me chama o saco não, entendeu? Mas amo essa terra e amo as pessoas dessa terra. Eu largo isso aqui, porra. Porque eu cheguei em 18, né, meu irmão? 54, você queria o quê, né? Sim, tu falaste, inclusive... Era pra ela. Ei, peraí que todo mundo aqui tem a mesma idade, hein? Calma aí. Ela, 44, só carinha de menina, não a idade não. Tu falaste assim que a tua maior motivação foi querer ter sucesso. E tu disse também que tu conquistou esse título de mestre, né? E tu quer ter sucesso. Tu parou no mestrado? O que tu almeja ainda mais para ter sucesso? Tu ainda quer ter mais sucesso? Porque assim, a gente sabe que o sucesso é um trabalho de formiguinha, né? Mas assim, você para por aí, ou qual é a tua outra aspiração profissional, Rubão? Isso aí, na verdade, eu acho que foi mais uma realização pessoal. Né? Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, em razão de ser analfabeto até os 33 anos. Eu não me sentia confortável, mas se fosse a época eu não estaria aqui, tão falante, né? Não seria um vivente falante. E eu tinha vergonha até de conversar com as pessoas. Então, a primeira coisa da minha vida foi isso, me sentir bem entre os meus pares, de ser reconhecido como uma pessoa, como um ser humano normal, como qualquer um outro. Esse foi o primeiro, a primeira motivação, né, que me deu esse estalo assim, vai lá, cara, faz. E em relação a eu continuar, não pretendo mais. Por quê? Por uma razão muito simples, né? Hoje, infelizmente, né, a profissão que eu exercia antes, do qual eu tenho orgulho, não tenho vergonha de dizer que eu fui motorista carreteiro, se eu pudesse, eu voltaria a dirigir, porque eu amo de paixão, é uma coisa muito gostosa, muito prazerosa, mas infelizmente no nosso país não é reconhecido, não é valorizado. Mas nunca mais, nem por diversão, pegou no caminhão? Nunca mais. Eu tenho um amigo meu, né, que me convidou para... Um aluno, olha aí, se vier dirigir o meu caminhão, eu digo, tá, porra, vou lá contigo. E aí, saí. O que eu ganhava em um ano, eu ganho no mês. Pô, eu já realizei todos os meus sonhos, meus filhos estão criados, tá? Saí da linha da pobreza extrema, realizei grandes feitos, né? Uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha mãe, e aos 74 anos ela não tinha, nunca na vida teve uma festa de aniversário. Eu pude patrocinar isso para ela. Né? O primeiro sofá da vida que ela teve aos 70 e poucos anos foi eu que comprei, né? Então, através dessa ferramenta fantástica que é o direito, que te abre portas, né? Te abre oportunidade. O direito é fantástico, maravilhoso. Né? Então, me abriu esse viés da docência e outro viés da advocacia. Eu tenho duas ferramentas para ganhar dinheiro. Meu irmão, eu vou estudar mais para quê? Mas tu beleza? Falando agora sobre advocacia, tu atua como advogado? Sim. Não, é mil e uma utilidades esse homem. Tem que ser, né? É o seguinte, a gente tem mais uma pergunta aí, tem uma galerinha que tem mais uma pergunta para fazer para você. Solta a pergunta aí. Professor Rubens, o que mudou na sua vida após a mudança de profissão, de caminhoneiro para professor universitário? Não tenho mais dor nas costas do banco do caminhão. Tirou a botina, tirou a fivela do cinturão. O caminhão não tinha ar-condicionado. Né? Mas eu acho que ainda houve um sertanejozinho, né? Milionários é rico, irmão. Já é. Em que pese eu gostava muito de rock. Esse pra mim é tudo e mais um pouco. Mas assim, ó, o que mudou? É de você perceber, você tem a chance, né, através da docência, essa ferramenta fantástica, de fazer parte do sonho das pessoas. Docência é uma coisa assim fenomenal. Aí eu vejo hoje algumas crias minhas, né, fazendo uma sustentação no PSP, no STJ, entre outros, né, alguns figurões aí da mídia, que foram meus alunos, que até hoje me rende os devidos créditos, né, que são aí os podcasts da vida de alguns famosos, né, poderia citar aqui um cara muito conhecido na mídia,
doutor André Freitas, tá? Que fora meu estagiário, meu aluno. E esse cara hoje, quando ele fala no STJ, os ministros mudam até o voto. Eu digo, porra, tá aí, valeu a pena eu ser docente, né, e fazer parte do sucesso das pessoas. Tá? Temos o doutor Reginaldo, o direito do trabalho também. E tudo que eu estou falando são pessoas humildes, tá? Pessoas que chegaram aqui, essas pessoas que eu estou a dizer aqui, elas andavam de ônibus, um desses era motorista de ônibus, tá? Então, você foi lá, cara, e você, através do fruto do seu trabalho, né, em razão da tua formação, das suas experiências adquiridas, da sua vivência de vida, você fazer parte do sonho dessas pessoas e do sucesso dessas pessoas, você deixar o seu nome na história, né? Eu sou lembrado por esses caras me citam lá, tem alguns que escrevem até livros, citam o meu livro, né, que eu já publiquei, e eu fico assim e falo, cara, nossa, mudou muita coisa, né, irmão? Mudou muita coisa. Inclusive, uma última pergunta assim, tu conquistou o casamento antes do ensino superior ou depois? E aí? Não, só quero ressaltar que ele é casado, e muito bem casado aí, porque 1,83 de pura 1,80, pô. 1,80 de pura simpatia, não é pra qualquer um, né? Então, Rubão, Eu tenho uma pergunta também. Por favor, Daniela. Aliás, voltamos ao início do programa. No seu ponto de vista, qual é a melhor idade para entrar no ensino superior? Perfeito, Daniela. E aí, Rubão? Professor, que idade para fazer sucesso, ué? Para mim, não. Nós estamos vivos, não sabemos o dia do amanhã. Lembra daquela frase lá, a vida é dura para quem morre? Então, qual é a ferramenta que você tem, né, hoje para modificar as coisas? É o ensino. É a formação, é a qualificação profissional. E por que não ser feliz? E por que não morar numa cidade que você gosta? E por que não ter o emprego que você adora? E por que não ter a companheira e o companheiro, né, seja lá como for, que você queria? Como isto é possível se você não consegue se ascender socialmente e não tem, né, dividendos, digamos assim, para que você tenha essa estrutura toda? Então, infelizmente, né, tem algumas pessoas que dizem que dinheiro não traz felicidade. Mas ele, né, não é a minha frase, tá? Mas ele manda buscar de limusine e as coisas acontecem, né? E é muito bom, assim, me desculpa se eu estou sendo prepotente e arrogante, mas é muito legal, né? Assim, você não contar moedinhas, né? Você chega e diz, olha, eu quero isto. Aí o cara me pergunta, diz, eu não estou perguntando o preço, eu quero. Mas já me aconteceu, porque quando eu ando por aí, eu não uso as máscaras, né, de Freud. Né? Eu uso, com todo respeito à psicologia, mas eu sou anti-Freud. E aí, às vezes, eu fui discriminado, né? Do meu jeitão esculachado, de chinelão, e o cara, uma vez, uma certa feita, né? Eu fui comprar um bem, né? Não vou dizer qual é o bem, não vou dizer também o valor, senão fica meio pedante, né? Mas o cara disse, não, mas isso aqui é tanto. Eu digo, meu amigo, não estou perguntando o preço. Eu estou pedindo. Você quer à vista ou quer no cartão? Então, assim, com todo respeito à profissão que eu tinha antes, quem que me patrocinou tudo isso? Não sejamos hipócritas. Né? Não sejamos isso aí, hipócritas. Rubens. Então, a formação no ensino superior é o trampolim, é a alavanca que move o mundo através do conhecimento. Queira ou não, quem tem o conhecimento domina até dentro do direito. Um advogado que tem uma boa formação e conhece do processo, ele manda no processo. Com 1.200 aspas, ele algema o juiz, ele algema o Ministério Público com o conhecimento. Não é que algema, né? Vincula, né? Melhor dizendo, a lei. E como chegar a esse patamar? Só através do curso superior. Aí eu digo, eu estou velhão, não posso mais. Ou você senta e chora e lamenta e fica lambendo as feridas, ou você age, vai lá, levanta a cabeça e faz acontecer. E foi o que eu fiz. E todo mundo pode, que eu não sou melhor que ninguém. Todo mundo tem a mesma capacidade de raciocínio que eu tenho, né? Talvez até melhor do que eu. Né? Tenho uma formação de base, coisa que eu não tive. Então, tudo é possível. Aquele que crê, assim diz.
o Senhor. Beleza, vamos finalizar por aqui. Uma frase que eu achei fantástica. Daqui a pouquinho eu vou citar a sua frase, mas, Rubens, queria agradecer imensamente assim pela tua presença. 1,80 m, sem dúvida, de simpatia e simplicidade e humildade. O mais legal de tudo isso é que, antes de conhecer você, assim, falavam do Rubens. Quem é o Rubens? Quem é o Rubens? Professor de Direito Penal. E hoje, quando eu te conhecer, nossa, cara, é muito legal estar junto com você e poder ter acesso a todo esse tipo de conteúdo assim, de superação que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigado. Deixa as tuas últimas considerações aí pra galera. Eu aqui, né? Aqui. Eu não mereço, né? Mas agradeço. E fico muito feliz, satisfeito, né? De ter vindo nessa terra e mostrar, né? Que eu faço parte, né? Dentro dessa sociedade de ensino e aprendizagem e para deixar a minha marca, né? Deixar o meu legado. Isso é muito importante, né? Você se tornar, em tese, um imortal, né? O pensamento de ser lembrado na mente das pessoas, isso não tem preço, né? De ser lembrado por alguns familiares, alguns, né, que me acompanharam, os alunos, principalmente do Centro Universitário Ribeirão de Manaus, e ser lembrado, né? Se tornar eterno, isso é fantástico. Isso não tem preço. Até porque a vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem... Daniela, tuas últimas considerações aí, minha amiga e minha parceira de projeto. Bom, iniciamos com o pé direito, né? Com o professor Rubens aqui no nosso podcast. Obrigado pela presença, professor Said. Passou o nervosismo, já descarregou a energia. Ela diz isso porque nos bastidores dela sabe como eu estava mais... Experiência incrível, de verdade. Queria fazer meus últimos agradecimentos aqui à UBRA Manaus, ao Núcleo de Organização Psicopedagógica aqui da UBRA, à equipe aí de assessoria de imprensa, ao secretário da UBRA Manaus, a você. E essa caneca é minha? Essa caneca é sua. E ó, bora finalizar então com um brinde assim, ó. Opa. Bem bacaninha. E ó, antes de finalizar, professor Rubens, tem Instagram, rede social? Eu tenho Orkut. Então, né? Eu sou um cara moderno. Velhos hábitos nunca morrem, mas aqui nos comentários, ó, segue a UBRA Manaus, segue o NUAP, segue a Daniela, segue aí, tá o meu link também das redes sociais, ativa as notificações, deixa um comentário, dá um like aí, compartilha com os amigos e a gente se vê aí na semana que vem. E essa Venha pra UBRA. Só a primeira história, né? Essa e outras histórias aqui do nosso podcast. Audio Jungle.